o nosso bate-papo de hoje, a importância da identidade pessoal na estabilidade financeira é um assunto pertinente para quem tem uma preocupação com a segurança no processo de transição de carreira e também no empreendimento, no início do empreendimento, também durante o empreendimento. A experiência que eu tenho para compartilhar aqui é uma experiência muito, muito forte, porque empreender requer a identidade pessoal. Empreender por trás de um CNPJ, por trás de um negócio, mesmo que não seja, né, um empreendimento grande, um empreendimento que esteja no CNPJ, eu sempre falo que quem está trabalhando como autônomo em um negócio, desenvolvendo um negócio sozinho, cuidando da parte da frente do negócio, dos bastidores do negócio, essa pessoa está sim empreendendo. Se você está tendo um negócio e você sente o medo de dizer que você é um empreendedor, ou alguém te falou que você não é um empreendedor, é aí o primeiro alerta para você. Se você tem esse sentimento de que ainda não é um empreendedor, pois já é um pouco da identidade que você não está tendo, porque a identidade de um negócio, quando você pensa em abrir um negócio, quando você pensa em fazer uma transição de carreira, mudar um negócio para empreender, a palavra é empreender. Empreender significa você começar um novo empreendimento, ter o começo, meio e fim para uma coisa, você ter um objetivo. E se você tem um objetivo de empreender, significa que você vai resolver algum problema. E esse problema ou é de alguma pessoa, ou é um problema pessoal de alguém, né? Se você empreende com atendimento pessoal, ou você vai resolver o problema de alguma empresa, enfim, você vai resolver o problema de alguém ou para alguém. E sim, você vai empreender, porque se você não tiver isso em mente no início, se você tiver esse medo de dizer que é empreendedor, significa que você já não está preparado para o crescimento, e isso não tem uma identidade pessoal. E por que eu falo forte sobre isso? Sobre os meus conteúdos, ser de desenvolvimento pessoal, batendo firme, eu bato firme sempre na tecla de tenha uma identidade de quem você é. E a identidade de quem você é, como você confia em você. Isso muda tudo. Se você tem uma identidade de quem você é, você não vai mais viver à mercê das emoções, das suas emoções baseadas no que vem do alheio, baseada nas opiniões alheias, baseado no julgamento alheio. E o que esse tema hoje tem a ver aqui? Porque essa preocupação com segurança financeira na transição de carreira ou durante o empreendimento, geralmente, quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira, a primeira coisa eu quero fazer essa transição porque algo não está bom onde eu estou. Raramente existe caso, mas raramente alguém quer mudar de negócio porque o negócio não está dando financeiramente próspero, porque se o negócio estiver próspero financeiramente e estiver próspero também a vida dessa pessoa, ela vai continuar nesse negócio. Mas ou ela está tendo retorno financeiro, mas não está tendo vida pessoal, quer fazer uma transição, né? Ou ela está ali paralisada e não está tendo um retorno financeiro e quer fazer uma transição. Em ambos os casos, o primeiro passo para resolver, antes de tomar a decisão de fazer essa transição, em ambos os casos, tenho uma identidade de quem sou, eu sei quem eu sou, sei do meu potencial, porque quando a gente coloca isso em primeiro lugar, quando a gente se coloca em primeiro lugar e reconhece quem somos em essência, a gente
para de querer resolver tudo por causa do problema financeiro. Por quê? Compartilhando aqui experiência própria. Eu vivia trabalhando, passei por essas experiências, ainda não resolvi todas as minhas situações financeiras nesse momento que eu estou fazendo essa live aqui. Eu ainda não resolvi todas as minhas situações financeiras, mas enquanto eu estava focada no meu negócio, focada somente no financeiro, e eu não tinha a identidade, a segurança de quem eu era em essência, eu só trazia problemas para minha vida e mais problema para a vida de outras pessoas, porque eu queria resolver as minhas emoções. Eu estava preocupada mais com o que eu estava sentindo, pelo que o outro ia falar, pelo que o outro ia dizer, ou pela pressão psicológica do outro. Estava mais preocupada com isso que com o resolver a minha própria identidade, e sim resolver o meu problema financeiro. Mas para resolver qualquer problema financeiro, é preciso primeiro ter essa postura, ter essa identidade pessoal. E a identidade pessoal é o quê? É sair daquela crença, começa primeiramente, é aquela crença assim, o dinheiro vai resolver tudo. Dinheiro é energia. E quando a gente se apega na posição de que o dinheiro vai resolver tudo, já está aí o primeiro problema. Porque o que resolve coisas é o mundo das ideias, é criatividade, né? E no mundo das ideias vem inovação. O que eu vou fazer nessa transição de carreira? Se eu estou com um problema financeiro aqui, o que eu vou fazer para melhorar esse problema financeiro? Eu lembro, compartilhando aqui, que quando eu fechei a empresa, eu fiquei 1 ano sem ter financeiramente, sem trabalho, trabalhando, mas sem receber financeiramente, somente fazendo trabalho voluntário para montar o método. Eu não deixei de trabalhar. Só que eu parti do que eu precisava resolver um problema emocional que estava em mim, para que assim que eu resolvesse esse problema, eu conseguisse resolver problemas de outras pessoas. E a partir do momento que eu resolvo o problema de outras pessoas, eu vou receber por resolver esses problemas. Mas o primeiro problema estava em mim. E como? Emocionalmente, eu trabalhava pelo dinheiro. Eu trabalhava para resolver a situação financeira e porque eu queria ajudar as pessoas. Sim, tinha isso, continuo ajudando as pessoas, mas eu não me posicionava. Eu não tinha a identidade pessoal de quem eu era, não tinha uma identidade. Então, o que eu queria? Eu queria ajudar mais pessoas, porque era uma crença da minha personalidade, não era... era de coração, sim, mas estava baseada na identificação com a personalidade e não na essência que é a minha essência. E nesse processo, trazia muito mais problemas para mim e para os demais. E quando eu decidi ali, falei, não, gente, preciso mudar isso, né? E pode olhar, se você pegar livros para ler, os grandes pessoas que deram, sim, a volta por cima nos problemas financeiros, elas começaram mudando seus problemas emocionais. Grandes livros, muitos livros. Se você está aqui e gosta de ler livros sobre desenvolvimento pessoal, livros de finanças, vai perceber que essas pessoas começaram a mudando os seus próprios problemas emocionais. Por que emocionais? Porque mentalmente, esses grandes empresários, se você está empreendendo, se você está em transição de carreira, tem o sonho de empreender, tem o sonho de fazer um grande negócio, tem o sonho de fazer aí uma escala de crescimento de negócio, você vai concordar comigo que
você precisa conhecer as histórias dessas pessoas, de grandes pessoas que passaram por esse processo. E quando você vai conhecer essas histórias, você vai concordar que todos passaram pelo processo do quê? Viviam na mente, viviam na planejamento, muito planejamento, querendo fazer, muitas ideias, porém o mundo das ideias cuidava e do mundo das ideias ela ia para o quê? Para o instinto. Quando um empreendedor está no mundo das ideias, tem boas ideias e sim, bons planos, eu falo por mim, sempre tive muitos planos e aí eu falava, eu vou fazer porque quando eu tiver resultado, as pessoas vão acreditar no que eu faço. E aí eu ia para a forma, para o instinto, né, para o físico, batalhar. Que é o que, né, hoje nós vemos 90% das pessoas estão batalhando. E quando a gente vai para essa batalha, empreender como um batalhador, o empreendedor que vai empreender como um batalhador, vai pelo instinto, por mais que ele tenha planejamento, mas se ele não tem uma identidade pessoal que é um emocional em equilíbrio, né? Inteligência emocional, né? Tem vários nomes para dar isso. Se não souber lidar com as emoções dos desafios que enfrenta nesse processo, vai cair. E vai cair por quê? Porque emocionalmente está agarrada no quê? Eu preciso trabalhar muito, preciso resolver isso, e aí eu vou pegar aqui para resolver ali, porque senão eu vou passar vergonha, porque senão vão falar que eu sou ladrão, vão falar que eu sou cego. Aqui, compartilhando com você. Um dia eu recebi uma mensagem, eu não consegui pagar R$900, e uma pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, você é uma ladrona. E naquele momento eu parei, veio aquela mensagem e o sentimento que eu tive não foi mais de vergonha ou de medo e nem de sentir assim, será que eu sou isso mesmo? Gente, aí é no passado, quando eu estava emocionalmente, quando eu não tinha controle, que eu estava emocionalmente desequilibrada, quando as pessoas que dominavam o meu emocional, né? Porque eu ficava ali vibrando na emoção da vergonha, do medo, da angústia e da decepção. A decepção era comigo mesma. Então, antes eu pensava assim, meu Deus, se minha mãe e meu pai vissem uma mensagem dessa. Eles não me criaram para isso. Eu fui criada com uma família de princípios e como eu estou passando por isso? E aí antes eu ficava, meu Deus, eu me sentia muito mal. Mas naquele dia eu não me senti mal. Porque eu saí do emocional e vim para o racional, né? Porque eu já, como a minha identidade formada aqui, saí do emocional e parei e pensei, peraí. Porque eu estou devendo esses 900? E aí eu lembrei que eu pagava 20% de juro desses mesmos 900 há muito tempo e eu não tinha conseguido pagar R$900 e eu estava pagando juros de 20% de R$900. E eu falei, meu Deus, tanto eu como essa pessoa, nós estamos enroladas aqui nessa emoção, né? Nessa energia e eu preciso sair disso. Só que eu não sou uma ladrona. E eu tenho consciência disso. E eu também não vou julgar a pessoa que está falando isso para mim, porque ela está me julgando baseado no nível de consciência que ela tem. E tá tudo bem, tá tudo certo para mim. Então, ali, que eu quero dizer com isso é, se você hoje passa por essas dificuldades, né, está preocupado demais com a sua segurança financeira, cuidado, porque é preciso estar preocupado, mas é preciso primeiro saber qual a posição você tem pessoal, identidade pessoal, quem você é. Quando você olha no espelho, você está com essa preocupação baseada nos seus planejamentos que você está fazendo? Ou essa preocupação é baseada na vergonha, na angústia e no medo?
Porque se essa preocupação for baseada na vergonha, na angústia, no medo ou do julgamento, significa que você está emocionalmente envolvido nessa finança. E ficar um ano, como eu fiquei, sem rendimentos financeiros, foi assim um grande aprendizado para mim, porque para uma pessoa que antes vivia uma vida emocionalmente ligada só no financeiro, que o financeiro resolvia tudo, e hoje a gente vê que, né, mais de 95% das pessoas, meu problema é dinheiro. E entender isso, que foi ali na criação do método, eu precisava, para criar o método, eu precisava provar que não era o emocional, e que eu precisava ter um equilíbrio. E aí entender isso foi assim uma grande virada para mim, para eu me colocar no meu devido lugar e colocar as pessoas, né, que eu passei, todo o envolvimento da minha vida, todas as pessoas que eu passei envolvida, né, que eu acabei envolvendo, nós nos envolvemos, porque quando você tem um problema financeiro, quem está nesse problema financeiro com você, automaticamente essa pessoa também emocionalmente, ela tá ali por algum motivo. Mas isso hoje, né, na live de hoje, isso não vem um caso, mas eu ainda vou falar isso em lives, em outras lives. Mas aí, essa preocupação com a finança ali no empreendimento, quando você entende e sabe diferenciar, se colocar em uma posição mentalmente, o seu plano, o seu planejamento de negócio, como ele está. E quando você olha para ele, você sabe tirar a sua emoção desse negócio, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Você entra na rede social, muitas vendas, todo mundo quer resolver o problema de todo mundo. Mas você sabe olhar um anúncio de venda e saber se colocar nesse anúncio de venda, saber analisar esse anúncio com a sua mente e não deixar o seu emocional ser atingido por esse anúncio. Você não vai deixar o seu emocional e nem o seu racional. Você vai olhar esse anúncio com os três. Pensar, olhar para a sua emoção. Por que eu estou sentindo essa emoção? Nossa, senti vontade. Eu acho que eu preciso disso aqui. Mas por que eu preciso disso aqui? Emocionalmente, eu estou querendo me livrar de algumas emoções ou realmente eu preciso disso? E instintivamente, aí você vai para a ação. Pensar. Se eu tomar essa ação aqui para fazer esse investimento agora para o meu negócio, esse investimento aqui, a curto prazo ele vai me trazer isso, e a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo, que ele vai trazer. Quando você consegue olhar o seu negócio assim, empreendedor, você, ou empreendedora, né, também, quando você consegue olhar o seu negócio assim, você consegue ver o seu negócio grande de verdade, você consegue se ver empreendendo com um negócio de grande valor, de grande escala, você não está no emocional. Mas se você olha para o seu negócio e fala, mas deixa eu resolver isso aqui, eu só quero pensar no aqui e agora, você está sendo dominado pelo seu emocional. Porque empreender significa você ter um projeto de negócio a longo prazo. E mesmo que a curto prazo, hoje eu sou prova disso, depois de ficar um ano trabalhando, né, como voluntária para a realização do meu método. Então, fazendo todo o trabalho que eu fiz de forma gratuita. Então, entender isso. Você consegue estabilizar um negócio a curto prazo, sim, e estabilizar esse negócio a curto prazo para que a médio prazo e a longo prazo você se resolva as suas questões financeiras sem envolver o seu emocional. E aí sim, você não tem que provar nada para ninguém. Quando você se coloca, se posiciona, tem uma identidade, né? Você tem uma identidade pessoal, você entende que você não tem que provar mais nada para ninguém. Você tem que provar para você mesmo. E as mudanças necessárias são feitas em você. Então, é bem denso isso,
Mas é muito importante eu falar isso aqui, porque às vezes, quando a gente está em transição de carreira ou quando a gente está empreendendo, a gente se preocupa muito com o momento atual, só como atual, eu preciso resolver isso imediatamente, e ali você fica, só cria mais problema para resolver outro problema. E se você está me ouvindo aqui hoje e você está passando nesse processo de criar mais problema para resolver outro problema, significa que de alguma forma há aí uma falta de harmonia entre sua mente, suas emoções e o seu instinto. Ou você está agindo instintivamente. O que é agir instintivamente? É quando você não age pela sua virtude mental. Você age pela sua personalidade, pela identificação com a personalidade. E o que é isso? Um empreendedor que age identificado com a personalidade é aquele que acha que vai resolver tudo através de trabalhar duro. De trabalhar muito. Eu preciso porque eu vou fazer 2 empregos, vou toda na transição de carreira, mas eu não vou sair daqui agora, eu vou me estabilizar ali primeiro para depois mudar aqui. Tudo bem com isso? Você já se planejou que talvez você não precisa nem ficar aqui naquilo que você está fazendo sem amor. Porque a partir do momento que a gente faz algo que não está mais congruente com o nosso coração, nós não estamos fazendo pela nossa essência, e sim estamos fazendo pelo ego. Outra coisa na transição de carreira é sair de um trabalho que você não gosta e ir para outro somente pelo financeiro. Isso não vai te dar estabilidade. Pode resolver o seu problema a curto prazo, mas a longo prazo vai te trazer um grande problema, porque emocionalmente você vai querer convencer você de alguma forma financeiramente, né? Te convencer de que, ai, que bom, eu ganho muito, então eu posso comprar muito. Porque estou falando isso, compartilhando aqui experiência minha. Porque eu sempre tentava me convencer do seguinte: eu vou trabalhar muito, abrir mão da minha vida pessoal, abrir mão da vida particular, né, da minha vida emocional, minha vida amorosa, né, de relacionamentos, abrir mão por muito tempo. Por quê? Porque eu falava no momento certo, quando eu estiver bem, quando eu resolver a minha vida financeira, aí os outros problemas vão resolver. Porque quando eu provar que o meu negócio, que a minha ideia é boa, aí sim eu vou ser valorizada. Quando eu provei que o meu negócio é um negócio estabilizado, foi no processo em que eu estava sem receber financeiramente, fazendo trabalhos voluntários. Foi ali que eu percebi o grande valor que eu tenho como empreendedora, por incrível que pareça. Mas isso foi um processo de mudança de consciência. Por isso que não adianta correr atrás do dinheiro. Quem corre atrás do dinheiro já está falando, você vai correr atrás do dinheiro, ele está correndo na frente. Então, é entrar nessa harmonia, primeiramente, entrar na harmonia pessoal. Onde você está? Qual a sua posição como empresário para você? Independente do seu projeto. Porque hoje o seu projeto pode ser tão pequeno, mas a partir do momento que você compreender o seu potencial em essência, o seu projeto que hoje você vê ele desse tamanho, ele vai se transformar de uma forma que você não tem nem noção. Por quê? Porque quem está em harmonia com a essência, a pessoa, ela tem, né, que nós temos em nós as faculdades mentais. A gente tem intuição, a gente tem percepção, a gente percebe as coisas antes mesmo dela acontecer, a gente percebe. A gente tem força de vontade de fazer algo, e essa força de vontade ela vem através de essência, de virtude, não de força mais. E aí a gente consegue ter ideias
que você não tem noção. Você fala, meu Deus, de onde surgiu essa ideia? E é assim mesmo, quando você entra em harmonia com a essência que nós temos. Porque aquele grande empresário que você leu o livro, que você viu a história dele, que ele fez uma transição, a Zenilda que mudou completamente o nível de consciência, não sou diferente. E aquele grande empresário lá que tem grandes empresas, eles não são diferentes de nós. A única diferença é a autoconfiança que eles têm. E essa autoconfiança, ela vem a partir de uma identidade pessoal da pessoa se colocar no lugar de dizer, eu sei quem eu sou. E saber quem é sem ser atingido pela parte emocional. E onde eu quero chegar com isso? É que para fazer esse processo, é preciso fazer essa abertura, primeiramente, de boa vontade, de querer. De falar, eu quero me abrir para a vida, eu quero ter um desenvolvimento pessoal, eu quero me desenvolver a minha essência, minhas virtudes. O primeiro passo é isso. E a partir daí é começar a se questionar as crenças que tem. Quando eu falo de crenças aqui, estou falando da crença de banalidade, não, é do que você acredita sobre você. Você sabe diferenciar o que falaram que você é e o que você de fato é. Qual o tamanho da sua criatividade? Você consegue ter a sua criatividade, olhar e saber que você tem criatividade, que você mentalmente é individual, que é o que eu falo, é ter uma mentalidade individual. Sair da mente que está agarrada no externo, no mundo, no que está rodando. Ai, porque está acontecendo isso com a minha vida, porque fulano não me pagou, por isso eu estou assim, porque eu estou devendo fulano, por isso eu estou assim, porque eu preciso resolver ali, então eu vou pegar aqui para apagar um incêndio ali. É sair disso aí, é ter uma identidade, é ter uma mente individual. Isso não é individualismo, mas sim, uma mente individual é uma pessoa que sabe pensar, que sabe planejar e falar, nesse momento eu estou passando por isso, mas esse é um momento da minha vida. Mas eu vou fazer essa transição, vou sair. Transição significa sair desse ponto e ir para um outro ponto. Mas para fazer uma transição e, de fato, resolver um problema financeiro, é preciso resolver quem está causando o problema financeiro. E quem causa os nossos problemas financeiros e também o causador das nossas finanças em abundância somos nós. Deus dá em abundância para todos nós. Agora, nós precisamos nos posicionar e entender como eu estou posicionado nisso aí. E aí a gente vai receber, tanto em problema quanto em solução. Então, outra coisa que eu quero falar aqui, hoje falando dessa identidade pessoal para ter a estabilidade financeira, dificuldade de gerenciar finanças pessoais, é outra experiência que eu compartilho. Deixar de viver a vida pessoal. E quando eu falo de viver a vida pessoal, não é viver eu vou comprar uma roupa porque aí eu me sinto bem. Não. É de fato tirar férias. É de fato você ter um tempo para você. E não necessariamente investindo dinheiro, porque eu falo por experiência e é o que eu vejo, com as pessoas que eu acompanho nesse processo de transição, que a pessoa fala assim, mas eu me sinto tão bem quando eu vou lá no shopping comprar. Quando você se sente bem porque está comprando, é porque você está colocando, tem alguma coisa emocional ali nessa compra.
Mas quando você se sente bem, independente de estar com o dinheiro ou não, você sente que você é merecedor desse dinheiro e que ele não está nesse momento na sua mão, mas ele vai estar no momento certo e que ele já é seu, o dinheiro já faz parte da sua vida, porque vida é vida em abundância. Se vida é vida de abundância, né? E se Deus é dono do ouro e da prata, significa que nós somos filhos dele, então nós somos herdeiros. Então, nós não precisamos ter em espécie na nossa mão, nós já somos donos. E quando a gente entende isso, isso é sair lá do racional, primeiramente, e parar de sofrer emocional. Porque quando nós estamos no racional, a gente está o quê? Agarrado na ideia de que precisamos ter o dinheiro na nossa mão. E quando a gente vai estar agarrado no emocional, é quando nós agarramos a ideia de que precisamos ter em espécie, precisamos comprar algo para nos sentir bem. Ou precisamos receber para nos sentir bem. E eu não estou aqui falando que não é para pensar alto, muito pelo contrário. Hoje o meu trabalho como treinadora comportamental é exatamente ajudar pessoas que estão em transição de carreira a criar um planejamento de crescimento, não pensar só a curto prazo, mas organizar no curto prazo para viver bem no médio e longo prazo. E sem trabalhar duro, mas sim se dedicando. Porque quando eu falo de não trabalhar duro, não significa que você não vai se dedicar à sua empresa. E às vezes a gente olha, né? E é normal, assim, o dono de uma grande empresa, ele se dedica para a empresa praticamente 24 horas por dia, até dormindo. Essa pessoa está, por incrível que pareça, é assim mesmo que funciona. Quando a pessoa entende como funciona o empreendedorismo, o que é empreender, até mesmo quando ele está dormindo, ele está sim em produção. Por quê? Porque existem ferramentas para isso. Mas para alcançar essas ferramentas é preciso primeiramente existir aqui na mente. E quais são essas ferramentas da mente? As faculdades mentais. Porque o empreendedor que entende isso, que se coloca primeiro em virtude, fala qual a minha virtude mental, como eu penso, como eu posso aproveitar da forma que eu penso. Se a sua personalidade é de uma pessoa que quer fazer 1001 coisas, sabe? Não começa um negócio, depois começa outro. Sabe aquela pessoa que é gula, quer fazer tudo ao mesmo tempo? Se essa é a sua personalidade, se você é uma pessoa assim, você é muito trabalhador, só que você vai ser pego pela sua própria personalidade. Porque você não consegue finalizar um projeto. E geralmente, sabe o que você faz? Você vai fazer isso para outras pessoas e não vai conseguir fazer isso para você, porque empreender requer você ter um autocontrole e saber que é a longo prazo para colher frutos. E quando você tem essa personalidade mental, que é de fazer vários projetos a mesma coisa, e você tem essa autoconfiança, vai dar certo, e depois, quando tá perto de dar certo, você desanima, isso é mental. Então, quando você entende que você é dessa forma, o que você vai fazer? A virtude, você vai entender qual a sua virtude. Qual a virtude dessa personalidade? Você vai sair da identificação com a personalidade e vai entrar em harmonia com a sua essência para viver a virtude dessa personalidade. E a virtude dessa personalidade é produtividade. Você é uma pessoa produtiva, porém você não sabe colocar essa produtividade sua para trabalhar para você. Você está fisicamente trabalhando, porque você vai no instintivamente, né? Vai pelo instinto fazer. Só que mental, a sua mente está te comandando. E quando você entende isso, você entra em virtude, né? Entra em essência, entra em harmonia com a sua essência, a sua virtude é produtividade, você vai fazer o quê? Peraí, deixa eu colocar a minha mente para produzir. Ao invés de eu ir para o instinto, eu vou fazer isso com a minha mente. Você vai começar a criar projetos.
Porque a sua mente tem essa capacidade de criar vários projetos. E você vai criar vários projetos e aí sim você vai saber emocionalmente entrar em ação com esses projetos, sem ficar à mercê das suas emoções. E aí, instintivamente, você vai saber como colocar isso em prática através do seu empreendimento. Como você vai empreender com a sua mente pensante aí em querer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Independente da sua personalidade, ela não é um problema para você. Ao contrário do que pregam por aí, dependendo da personalidade, você é um narcisista, você é isso. Quando você sabe qual é a sua personalidade, você olha para ela e você vai entrar em harmonia e vai falar, peraí, o que eu posso tirar de bom da minha personalidade? Quando eu conheço quem eu sou, eu consigo me dominar. E aí você sai da emoção do externo, você sai do medo do julgamento, sai do medo da vergonha, né? Sai da vergonha, sai do julgamento e sai também da luta, né? De querer lutar. Por quê? Porque aí você entra em harmonia com a vida. Quando eu falo de harmonia com a vida, é harmonia com Deus, com o mundo que tem para nós. Leve, paz de espírito. E você vai me falar, mas Enilda, tem como ter paz de espírito se a gente está com tanto problema financeiro? Os problemas financeiros só vai ser resolvido quando você tiver a sua paz de espírito. Porque é a paz de espírito que vai trazer para você ideias. Ideias que vão te levar você a empreender de uma forma tranquila, e esse empreendimento vai ajudar outras pessoas. Você vai ter capacidade, vai usar as suas capacidades mentais, vai usar as suas capacidades emocionais também, porque a sua criatividade, a criatividade está no emocional. Quando você entrar nessa harmonia, você emocionalmente vai ser criativo, emocionalmente vai ter empatia. Empatia é o quê? É sentimento de gratidão. Empatia é você ser uma pessoa que tem compaixão. E um negócio baseado na compaixão é um negócio que tem estabilidade financeira. Porque aí você tá com compaixão, você não tá querendo ser bonzinho, apagando fogo para ser bonzinho, com medo do que vão falar, com medo, porque isso não é compaixão. Isso é falta de amor próprio. Mas quando você conhece, quando você coloca a sua identidade em primeiro lugar, você começa a se amar, aí sim você vai entender o que é emocionalmente ser uma pessoa de compaixão. Você vai entender o que é ter empatia. E aí você vai se empreender tendo empatia. E a outra virtude, né, emocional aí, que todos nós temos, além da criatividade e da compaixão, que é a empatia, a gente tem o foco, concentração. Foco e concentração está no emocional. Quando você entende isso, você imagina você sabendo como você pensa e sabendo como usar as virtudes, como você se emociona, qual o seu emocional. Você é uma pessoa que vai querer resolver tudo porque tá com medo, que tá com vergonha? Ou você sabe que você tem a virtude da compaixão? Você tem a virtude do foco, da concentração. E você tem a virtude da criatividade. E aí, emocionalmente, você vai falar, nossa, eu posso lidar com isso emocionalmente. Porque se você tem medo, agora falando aqui para quem empreende, né, e precisa aparecer, precisa gravar um vídeo ou precisa dar um depoimento, você sente medo, isso é emocional. Quando você se libera isso, aí sim você entra nessa harmonia da sua virtude, você tem essa consciência, esse foco, concentração, foco. E aí você vai usar a sua empatia, que é sentimento, você sente empatia e automaticamente você vai compartilhar com outras pessoas sem medo.
e vai compartilhar o que você sabe, e você vai compartilhar isso sem medo de ser criticado ou não. Não importa o que o outro pensa. Você tem segurança de quem você é emocionalmente. E aí você vai usar o que? A sua criatividade para isso. Você consegue criar serviços, né? Criar formas de negócios que você vai servir pessoas, vai ajudar pessoas e de certa forma você vai ser recompensado financeiramente para isso, né? Então assim, eu acabei não conseguindo falar um pouco sobre as dificuldades de gerenciar finanças pessoais e profissionais, mas eu já deixei bem claro que essas dificuldades de gerenciar, elas estão sempre no emocional. Então, o problema financeiro o problema não é ter problemas financeiros, o problema é viver à mercê dos problemas financeiros. Se você está me ouvindo e você passa por dificuldade financeira, você quer fazer uma transição de carreira porque você quer resolver a sua vida financeira, entenda, eu sei o que é isso e sei te ensinar, passar por esse processo, que é o quê? Primeiramente, ter a sua identidade. Por que você está passando por isso? Por que você está tendo esse sentimento? Esse sentimento seu ou vem enraizado lá desde das emoções de infância que você passou? E até mesmo pessoas que não têm controle financeiro, às vezes até tem muito dinheiro, mas não consegue ter esse controle para evoluir, para montar uma empresa, um empreendimento de alta escala, porque ela não consegue ter esse equilíbrio. Também vem de algumas emoções lá da infância. Então, resolver tudo isso começa o externo, né? Todos esses problemas externos começa resolvendo você. Resolva primeiro você. E resolver primeiro você começa com autoconhecimento. Começa com desenvolvendo quem você é. E desenvolver quem você é você se conhecer. Conheça. Né? Disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E conhecer a nossa verdade, eu sei que dói. Não é fácil. É dolorido conhecer a verdade de quem nós somos. É dolorido aceitar que a gente fez tanta burrada financeiramente, que a gente prejudicou tantas pessoas e que a gente prejudica as nossas famílias. Eu sei que é muito difícil, mas é importante se conhecer. E aí entra a ressignificação de tudo isso. Né? Aceitar, primeiramente, é a responsabilidade, assumir quem você é, assumir, dói, não é fácil. Eu sempre falo que quando o meu mentor falou para mim, Zenildo, você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida, eu fiquei muito triste, eu sempre repito isso, porque isso marcou a minha vida, né? Foi uma das coisas mais marcantes de quando eu comecei a fazer mentoria, foi isso, foi quando o meu mentor falou, Zenildo, você é 100% responsável por tudo que acontece com você. Eu falei, mas eu não quero isso para mim. Minha vida tá um turbilhão, minha vida tá cheia, passando tantos problemas emocionais, né? Tantos problemas financeiros, tantos problemas pessoais. Eu não quero isso para minha vida. E ele falou assim: eu sei que você não quer. Você não quer, mas você não se prepara para não acontecer isso, porque emocionalmente você está vivendo pelas suas emoções. E as suas emoções estão fazendo você agir instintivamente, atirando para todos os lados. Eu falei, uau! E quando eu falo de atirar para todos os lados, é que eu ia tentar resolver tudo através da força. E aí era só decepção, só vergonha e só humilhação. Aí quando ele falou para mim, você é responsável, mas você não tem culpa. Você não é culpada. Para de se culpar. Porque você é responsável, não está assumindo a responsabilidade, mas está se culpando. Olha como que acontecem as coisas. Sair da responsabilidade, mas ficar na culpa. Por que é culpa? A culpa ela está no emocional. Porque quando você sente culpada é quando alguém te fala alguma coisa você se sente mal.
O julgamento das pessoas incomoda você. Quando você... o que o outro fala, por exemplo, um elogio ou uma crítica não pode fazer diferença para nós. Quando a gente entra nessa harmonia de receber um elogio e receber uma crítica e analisar os dois com o mesmo olhar, porque eu estou recebendo esse elogio, porque eu estou recebendo essa crítica, mas emocionalmente eu vou olhar para ambos com o mesmo olhar. Isso sim é viver em harmonia com a essência, porque a essência não é nem mais e nem menos. Nós não somos nem mais nem menos que ninguém. Mas nós somos o centro da nossa própria vida. Então, se você entender que você é um centro, e se você é o centro, você é 100% responsável por tudo, você começa a falar, peraí, deixa eu olhar então o que está acontecendo na minha vida. Deixa eu olhar com um olhar de responsabilidade. E se você tá aqui, acha que é difícil fazer isso, existem métodos para isso. Eu tenho o método Hara, que é, primeiro passo, responsabilidade, aceitação. Eu me ensino como aceitar esse processo, porque aceitando esse processo é uma parte mental. Eu ensino a fazer esse processo de aceitação aqui no mental, porque não adianta querer fazer esse processo de aceitação no emocional, porque não vai rolar. Fazer o processo de aceitação aqui no mental, para sim ir para o emocional, ressignificar essas histórias, ressignificar todos os processos emocionais da sua vida. E é ressignificar mesmo, dar um novo significado para tudo, porque tudo na nossa vida tem um significado. Basta a gente aprender a olhar para essas histórias e saber olhar para essas histórias e sim dar um novo significado, que o novo significado entra na empatia. É um processo emocional, porque é preciso ter compaixão para conseguir ressignificar a nossa vida. Nós precisamos entrar no nosso emocional e sim ativar a virtude da compaixão. Porque somente tendo compaixão a gente consegue ressignificar tudo. E a partir daí, você está pronto para ter o seu alto valor pessoal. Isso é uma identidade de quem você é. Você vai saber quem você é. Vai saber quais são os seus fantasmas, vai saber quais são suas sombras e vai saber qual é a sua luz e vai olhar para tudo isso e sim, empreender. Aí você é um empreendedor que vai estar pronto para lidar com os desafios do seu empreendimento e vai lidar com isso com muita clareza e paz de espírito. E você vai estar em paz. E em paz, sim, aí a coisa vai fluir de uma maneira que, como um milagre. Eu agradeço, por você estar aqui. Compartilha, curte, deixa mensagem falando de assuntos que você gostaria que eu falasse, ou dando depoimento, ou compartilhando alguma coisa, ou ajudando alguma pessoa. É muito importante. Se você gosta de conteúdos igual a esse, deixa sua mensagem, que é importante. Tem muitas pessoas, apesar de poucas pessoas ainda buscar o autoconhecimento para resolver a vida financeira, mas vai chegar um momento que todos vão acordar e vai entender que somente mudando a vida pessoal é possível mudar, sim, a vida externa, a vida profissional. Então, eu agradeço, um beijo e até a próxima.